Vamos lá, pessoal. Senhores, nós estamos estudando aí poder legislativo dentro da matéria Direito Constitucional. Vamos dar sequência aí ao nosso curso, tá? E nós vamos iniciar a aula de hoje trabalhando o tópico reuniões, tá? É um tópico bem tranquilo, não tem mistério, tá? Só tem alguns detalhes que você tem que tomar cuidado, tá? Para não errar em prova. Os alunos confundem muito alguns termos, a diferença de sessão legislativa, com período legislativo, com legislatura. Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença deles, como é que isso tudo se aplica e como é cobrado em prova de concurso público, tá ok? Então, senhores, iniciando o nosso estudo, tá? Nós vamos estudar então, nesse bloco, o tópico reuniões, tá? Para você falar de reuniões, você tem que entender primeiramente a questão da sessão legislativa, tá? E você vai aprender comigo que a sessão legislativa ela se divide em duas espécies. Eu tenho a sessão legislativa ordinária e eu tenho a sessão legislativa extraordinária. Mas para que a gente possa trabalhar isso aí, primeiro eu quero que você entenda o conceito de sessão legislativa. Então olha só, sessão legislativa é o período anual, cuidado com isso, tá? É o período anual, tá? De funcionamento do poder legislativo, ou seja, tá? Do exercício das suas atividades legislativas, tá? Então, vamos olhar isso aqui, ó, presta atenção. A sessão legislativa é um período anual, certo? Período de um ano. E é o período de um ano do que, professor? É o período anual de funcionamento do Poder Legislativo. É o período, senhores, anual em que o Poder Legislativo vai exercer suas funções, né? Vai deliberar, vai votar sobre projetos de lei e etc. Você não pode confundir sessão legislativa com legislatura, tá? Legislatura é um período, você vai ver comigo, de 4 anos, tá? De 4 anos de funcionamento do Poder Legislativo. Então, olha só, olha a diferença. Eu tenho um período de 4 anos. Esse período de 4 anos aqui, eu estou falando de legislatura. Como a legislatura é um período de 4 anos, eu posso dividir ela em 4 blocos, correto? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Cada bloco desse que corresponde a um ano, cada bloquinho desse aqui que corresponde a um ano, eu vou chamar de sessão legislativa. Sessão legislativa, sessão legislativa e sessão legislativa. Então, senhores, se a legislatura é o período de 4 anos, significa que uma legislatura ela compõe 4, né? Ela é composta por 4 sessões legislativas, que é o período anual, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Então, sessão legislativa é o período de funcionamento, é o período anual de funcionamento do Poder Legislativo, certo? Ela se inicia, a sessão legislativa, ela se inicia no dia 2 de fevereiro, né, no comecinho do ano, e vai até o dia 22 de dezembro, correto? Só que toma cuidado, tá? Esse período aí, que corresponde de 2 de fevereiro até 22 de dezembro, ele não é ininterrupto, ou seja, não é seguido, tá? O Poder Legislativo ele tem um recesso no meio disso, tá? Que eu vou chamar de recesso parlamentar, tá ok? Então, acompanha aqui comigo. O que a gente está aprendendo? Se eu falar do período de 4 anos, eu estou falando de legislatura. Uma legislatura é composta por 4 anos. Então são 4 blocos, não é isso? 1, 2, 3, 4. Cada período desse aqui, que é anual, eu chamo de sessão legislativa. Só que essa sessão legislativa, senhores, ela vai do dia 2 de fevereiro
até 22 de dezembro. Só que o que ocorre, toma cuidado que eu vou te explicar agora, tá? O Poder Legislativo ele não funciona do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro de forma ininterrupta. Aqui no meio eu tenho, né, o que a gente chama de recesso parlamentar. Ou seja, é um período que eu suspendo as atividades do Poder Legislativo, né, e vou retornar logo depois. Então, olha só, do dia 2 de fevereiro até, cuidado, o dia 17 de julho, o Poder Legislativo vai funcionar. Do dia 17 de julho aqui, ele paralisa e entra em recesso parlamentar. Aí ele retorna no dia 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Então, se você parar para analisar, a sessão legislativa ela se divide em 2 blocos, não é isso? Do dia 2 de fevereiro até 17 de julho. Aí eu tenho recesso parlamentar para tudo, retorna no dia 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. Cada blocozinho desse aqui, que está dentro da sessão legislativa, porque isso aqui eu estou dentro do mesmo ano, né? 2 de fevereiro, 22 de dezembro. Como eu estou dentro do mesmo ano, eu chamo de sessão legislativa. Cada bloco desse eu vou chamar de período legislativo. Traduzindo, senhores, a legislatura, que é o período de 4 anos, é composta por 4 sessões legislativas, que são os períodos anuais. E a sessão legislativa, ela por sua vez, é composta por 2 períodos legislativos, que são divididos através, né, do recesso parlamentar. Tranquilo? Então, com isso, eu consigo constatar o quê? Eu consigo constatar, por exemplo, que uma legislatura, ela tem 4 sessões legislativas. Uma legislatura, ela tem 8 períodos legislativos, porque período legislativo, eu não tenho 2 a cada sessão legislativa? Então, se a cada ano, 1, 2, 3, 4, período de 4 anos, legislatura. Cada período anual, aqui eu chamo de sessão legislativa. E cada período anual, que é a sessão legislativa, é dividida em 2 períodos legislativos. Então significa que a legislatura ela tem 8 períodos legislativos, 4 sessões legislativas. Tranquilo até aqui? Facinho? Então beleza. Então vamos lá, olha só. A sessão legislativa, como nós falamos, é o período anual de funcionamento do Poder Legislativo, né? Inicia no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro, mas não é de forma ininterrupta. Ela é dividida, né, através do recesso parlamentar que ocorre ali no meio dela, tá? E com isso eu tenho os períodos legislativos. Tá ok. Olha aqui o quadrinho que eu coloquei para vocês, para facilitar. Conceito de legislatura. Período anual eu chamo de sessão legislativa, que se divide em 2 períodos legislativos. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá para a letra da Constituição, para a gente aprofundar o nosso estudo aqui. Ó. O Congresso Nacional, né, reunir-se-á anualmente, todos os anos, na capital federal, que é onde está lotado, né, a sede do Congresso Nacional, do dia 2 de fevereiro e vai até 17 de julho. Aí eu tenho recesso parlamentar e depois retorna no dia 1º de agosto até 22 de dezembro. Tranquilo? As reuniões marcadas para essas datas, ou seja, 2 de fevereiro, que é onde eu inicio a sessão legislativa aqui, ó. Se essa data aqui cair em um final de semana, né, em um domingo, em um sábado ou em um feriado, eu vou transferir essa sessão legislativa para o próximo dia, tá, útil
para o próximo dia útil, ou seja, para o próximo dia que não seja domingo, não seja sábado, não seja feriado. Então, por exemplo, o correto é que eu inicie no dia 2 de fevereiro, vá até 17 de julho, retorne no 1º de agosto, em 1º de agosto, e vou até dia 22 de dezembro. Esse é o correto. Mas vamos imaginar que dia 2 de fevereiro caiu, por exemplo, em um sábado. Significa que não dá para inaugurar a sessão legislativa no dia 2 de fevereiro. Ah, professor, então vai para o dia 3 de fevereiro. Cuidado, nesse caso aqui não. Por quê? Porque 3 de fevereiro, se 2 de fevereiro é sábado, 3 é domingo. Então vou ter que jogar para o dia 4 de fevereiro, que é numa segunda-feira. Beleza? Então olha só, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Tranquilinho? Até aqui fácil? Beleza, vamos lá. Senhores, cuidado, tá? Eu quero que você encare o recesso parlamentar como período de férias, tá? E eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula e falar que não desce pro recreio quem não fez o dever de casa. Só o que isso tem a ver com o tema que você está explicando pra gente aqui hoje, tá? O recesso parlamentar, senhores, ele depende, tá, da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tá? Ou seja, os parlamentares só podem gozar do recesso parlamentar, eles só podem entrar em recesso parlamentar se a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estiver aprovada. Se ela não estiver aprovada, tá, os parlamentares não podem sair para o recesso parlamentar até que aprovem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o que eu brinquei com vocês, tá? Só vai para o recreio, que é o recesso parlamentar, se fizer o dever de casa, que no caso aqui é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá ok? Olha lá, ó. Tá aqui previsto na Constituição. Vamos ler, ó. A sessão legislativa não será interrompida, porque ela é interrompida pelo recesso parlamentar. Então essa sessão legislativa, ela não pode ser interrompida, ela não pode ser paralisada, né? Sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Sem a aprovação da LDO, não vai para o recesso, tá ok? Antes da emenda constitucional 50, que alterou, né, essa questão do período da sessão legislativa, etc., nós iniciávamos antes da emenda constitucional 50, que eu vou te explicar agora, não tem mais validade, tá? É só título de conhecimento mesmo. E pode cair em prova. Antes, como é que funcionava? Iniciava a sessão legislativa em 15 de fevereiro e até 30 de julho. Aí eu tinha o recesso parlamentar, retornava em 1º de agosto e ia até 15 de dezembro, tá? Era assim que funcionava o funcionamento da sessão legislativa. Com a emenda constitucional 50, isso aqui deixou de existir. Então não inicia mais 15 de fevereiro, inicia dia 2 de fevereiro, tá? Não finaliza, não paraliso essa sessão legislativa no dia 30 de julho. Eu paraliso ela no dia 17 de julho, tá? Aí sim eu venho para o recesso parlamentar. Retorno no dia 1º de agosto, aqui continua, tá? E vou até lá 1º de agosto e vou até dia 22 de dezembro. Tá ok? Não é dia 15 de dezembro como era antes, tá? Então cuidado com essa emenda constitucional, ela alterou isso. Já vi prova colocando o período do funcionamento ali da sessão legislativa antes da emenda constitucional, a regra que era apresentada antes da emenda constitucional 50, tá? Esquece isso aqui, tá ok? Beleza, vamos lá. Agora presta atenção, senhores. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula que a sessão legislativa, que é o período de um ano de funcionamento do Poder Legislativo, ela se divide em duas espécies? Eu tenho a sessão legislativa ordinária, tá? Que é a comum. E eu tenho a sessão legislativa extraordinária. O que é isso aqui? Como é que funciona essa divisão, tá? Senhores, a sessão legislativa ordinária, ela vai ocorrer o quê? O funcionamento do Poder Legislativo no período correto, no período comum, tá?
no período que é o certo, tá? O Poder Legislativo trabalhar e funcionar, que é exatamente do dia 2 de fevereiro até 17 de julho. E também do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. As sessões legislativas que ocorrerem dentro desses períodos aqui, que é o funcionamento comum, normal, né, das casas legislativas, as sessões legislativas que ocorrerem dentro desse período eu chamo de sessão legislativa ordinária. E o que seria a sessão legislativa extraordinária? A sessão legislativa extraordinária é aquela sessão que ocorre em um período anormal, tá? Ou seja, é a sessão legislativa que vai ocorrer no período de recesso parlamentar. O professor, é possível que ocorra alguma sessão legislativa no período de recesso parlamentar? O recesso parlamentar você falou para encarar como as férias, né, do deputado ali, do senador, do parlamentar. Excepcionalmente, tá? É possível sim que o Congresso Nacional seja convocado para retornar às suas atividades, mesmo estando no período de recesso parlamentar. E quando isso ocorre, essa sessão legislativa que vai ocorrer nesse período aqui de recesso parlamentar, eu chamo de sessão legislativa extraordinária. Por quê? Porque ela não é a comum, tá? Ela não é a normal, ela é aquela que ocorre de forma excepcional, por situação excepcional, tá ok? Então, olha lá, ó, a sessão legislativa extraordinária é aquela onde o Congresso Nacional é convocado no período de recesso parlamentar, tá ok? Beleza? Antes da emenda constitucional 50, cuidado com isso, que isso aqui cai muito em prova, tá? Esses parlamentares que eram convocados para trabalhar, né, no período do recesso parlamentar, ou seja, esses parlamentares que estariam ali, né, fazendo parte de uma sessão extraordinária, porque ela está ocorrendo no período de recesso parlamentar, eles recebiam uma indenização por isso, tá? A gente chamava de jeton, tá? Ele recebia, né, por estar trabalhando, digamos assim, no seu período de folga, no seu período de recesso, tá? Com a emenda constitucional 50, tá? A Constituição proíbe de forma expressa, eu vou mostrar já já para vocês, o recebimento de qualquer indenização, tá? Qualquer verba de caráter indenizatório em decorrência desse parlamentar estar sendo convocado e está trabalhando, está compondo uma sessão legislativa extraordinária. Ou seja, tá? Acabou a mamata. Tá? Fui convocado no meu recesso parlamentar, tenho que receber. Negativa, a Constituição proibiu isso de forma expressa, tá ok? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Na sessão legislativa extraordinária, ou seja, aquela que ocorre no período de recesso parlamentar, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, já vou falar disso, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º desse artigo, também vou falar sobre medida provisória, vedado, esse aqui que eu quero, ó, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Então, atualmente, com a emenda constitucional 50, o parlamentar ele não pode receber nenhuma parcela indenizatória em decorrência de sessão legislativa extraordinária. Tá ok? Antes da Constituição de 88, só a título de curiosidade, para vocês terem uma noção, o parlamentar ele recebia o equivalente a 2 subsídios, tá? Só por estar compondo uma sessão legislativa extraordinária. O que acontecia na prática? Você via toda hora o Congresso sendo convocado para a sessão legislativa extraordinária. Isso gerava um rombo nos cofres públicos, que é muito dinheiro, né? 2 subsídios, tá? Isso é até desproporcional, tá ok? Beleza? Então, atualmente, não pode, é proibido receber, tá? O parlamentar qualquer indenização em decorrência de estar comparecendo a essa sessão legislativa extraordinária. Beleza? Tranquilo. Vamos lá dando prosseguimento aqui. Professor, como é que funciona essa convocação? Quem é que convoca? Quais são os motivos que dão amparo legal, né?
amparo constitucional para essa convocação no período de recesso parlamentar. O senhor me falou que é uma situação excepcional. É isso mesmo. Eu tenho dois grupos aqui que a gente tem que estudar, tá? Então, o primeiro, ele fala o seguinte, ó. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, vamos lá, ou seja, olha quem é responsável por convocar o Congresso durante o recesso parlamentar. Pelo presidente do Senado Federal. Em quais hipóteses? Em caso de decretação de estado de defesa, intervenção federal, que é a intervenção da União nos estados, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e também para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Então, vamos lá entender isso aqui, tá? Estou falando agora da convocação. Quem é que vai convocar convocação do Congresso Nacional para sessão legislativa extraordinária? Quem é que vai? Compete a quem convocar o Congresso Nacional para retornar às atividades no período do recesso parlamentar, ou seja, sessão legislativa extraordinária. O primeiro grupo aqui eu tenho o presidente, cuidado, do Senado Federal. E aqui tem um peguinha, tá? Presidente do Senado Federal. Mas em quais hipóteses é competente o presidente do Senado Federal para convocar o Congresso Nacional durante o período de recesso parlamentar? São as situações de emergência, tá? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e também para posse e compromisso do presidente da República e vice-presidente da República. Então, essas são as hipóteses, tá, em que compete ao presidente do Senado convocar o Congresso Nacional no período do recesso parlamentar para a sessão legislativa extraordinária. Agora, cuidado com esse peguinho que eu vou te mostrar agora, tá? Professor, vocês vão aprender comigo que o presidente do Senado Federal, ele também é o presidente do Congresso Nacional, tá? A Constituição determina que o presidente do Congresso Nacional é a pessoa do presidente do Senado Federal. Só que cuidado, senhores, cuidado. Não briguem com a letra da Constituição. A Constituição Federal, quando ela, mesmo sabendo que a mesma autoridade aqui estará acumulando as duas funções, a de presidente do Senado Federal, que automaticamente também é o presidente do Congresso Nacional, apesar dele acumular as duas funções, essa autoridade aqui, quando convoca Congresso Nacional para retornar às atividades no período do recesso parlamentar, quando convoca o Congresso Nacional para uma sessão legislativa extraordinária, essa autoridade que está convocando está agindo como presidente do Senado. Ele não está agindo como presidente do Congresso Nacional. Cuidado com isso. Eu já vi questão de prova colocando. Compete ao presidente do Congresso Nacional convocar o Congresso Nacional para retornar às suas atividades no período do recesso parlamentar, ou seja, para realizar a sessão legislativa extraordinária. E o gabarito estava dando errado. E o candidato, ele entrou com recurso alegando o seguinte: peraí, o presidente do Congresso Nacional é a mesma pessoa, a mesma autoridade que o presidente do Senado. Então a questão deveria estar correta. Só que não, isso não cola, tá? Por que não cola? Porque a Constituição, quando atribui a competência da convocação do Congresso Nacional ao presidente do Senado Federal, a Constituição está falando o quê? Que quando essa autoridade, mesmo também sendo presidente do Congresso Nacional, convoca o Congresso Nacional para a sessão legislativa extraordinária, essa autoridade está agindo como presidente do Senado, não está agindo como presidente do Congresso. Então, cuidado com essa observação, tá? Você não pode errar uma besteirinha dessa daqui, tá ok? E não adianta vir com esse negócio de recurso que provavelmente não vai colar. Eu até concordo com você que é a mesma autoridade, mas são
são situações diferentes, tá? Por exemplo, eu sou servidor público, né? Quando eu estou exercendo as minhas funções, ali eu estou agindo como servidor público. Aqui, gravando aula para vocês, eu não estou agindo como servidor público, eu estou agindo como professor. Mesmo sendo a mesma pessoa, Fernando, neste momento eu estou aqui como professor, eu não estou agindo como servidor público. Os senhores entenderam a diferença? Então tomem cuidado com isso, tá ok? Vamos lá. Beleza. Cuidado com o detalhezinho, tá? Essa convocação aqui, realizada pelo presidente do Senado, diante de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, ou para tomar ali a posse, para realizar a posse e tomar o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, essa convocação aqui, o comparecimento dela é obrigatório por parte dos parlamentares. Então não tem essa de, vamos decidir se a gente vai ou não. Negativo. Para essas situações que são situações emergenciais, né, o comparecimento do parlamentar, ele é obrigatório, tá ok? Beleza, tá aqui? Então, tranquilo. Vamos lá, vamos ilustrar aqui para a gente fazer um organograma bem organizado para você conseguir entender a segunda parte que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Então, senhores, já falei que aqui a competência do presidente do Senado, né? E esse comparecimento aqui, como eu falei para vocês, ele é obrigatório. Agora, cuidado. Eu tenho outra situação, outro grupo que vai ocorrer a convocação do Congresso Nacional no período do recesso parlamentar, ou seja, convocação para a sessão legislativa extraordinária, tá? Que está prevista aqui, ó, no inciso 2 do parágrafo 6º, tá? Vamos lá. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, olha o segundo grupo, pelo presidente da República ou pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, tá? Então vamos lá, vamos ilustrar isso aqui. Próximo grupo que eu tenho é quando a convocação aqui compete a quem? Aí já compete a um grupo, tá? Pode ser o presidente da República, pode ser os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, ou pode ser pela maioria, né, absoluta. O que é a maioria absoluta? Mais da metade do total. Mais da metade de todos os membros, tá? Das casas legislativas que compõem o Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas, professor, aqui nessas hipóteses, a convocação vai ocorrer para quê? Olha lá, ó. Em caso de urgência ou de interesse público relevante, tá? Em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas, tá, do Congresso Nacional. Então, olha só, senhores, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Quais são as hipóteses aqui que autorizam? Aqui eu tenho algo mais abstrato, eu não tenho um caso específico como Estado de Defesa, sítio, intervenção federal, posse ou compromisso. Aqui a Constituição deixa algo mais subjetivo, mais abrangente. Uma situação de emergência, tá? Ou de interesse, ou de relevante, vou colocar assim, relevante, interesse público, aí eu tenho que analisar o caso concreto. Nessas hipóteses aqui, qualquer um desses três grupos aqui pode convocar o Congresso Nacional. Só que aqui tem um requisito, e cuidado. Aqui, para que haja efetiva convocação, se faz necessário, tá, a aprovação pela maioria absoluta dos membros de ambas
as casas legislativas. Ou seja, para ter essa convocação, eu preciso ter a aprovação dessa convocação por mais da metade do total dos membros da Câmara dos Deputados e também mais da metade do total dos membros do Senado Federal. Por isso que a gente fala aqui que nessa hipótese, diferentemente da primeira, a convocação ela não é obrigatória. Aqui a convocação ela é facultativa. Por quê? Porque ela deve ser aprovada, né? Ela está sob o requisito da aprovação da maioria dos membros de cada casa legislativa. Então vamos lá dar um exemplo. Houve uma situação de emergência, uma situação de urgência, tá? Que não seja essas daqui. E o presidente da República, por exemplo, convocou o Congresso Nacional para retornar às atividades, porque estava no período de recesso parlamentar. Estava lá, por exemplo, no dia 25 de julho, que é período de recesso parlamentar. Para que essa convocação ela ocorra, se faz necessário, não basta só o presidente da República realizar a convocação. Essa convocação dele tem que ser aprovada, né, pela maioria absoluta dos membros, tanto da Câmara como do Senado. Tá ok? Por isso que ela é facultativa. Porque se os membros da casa não aprovarem essa convocação, tá? Essa convocação ela não ocorrerá efetivamente. Beleza até aqui? Tranquilo? Então é isso aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Então, pelo presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado, requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência e interesse público, sendo, né, em todas essas hipóteses, necessária a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas, dos membros de cada uma das casas, tá? Beleza, senhores, agora cuidado, tá? Essa sessão legislativa extraordinária, professor, ela tem limitações? Ela sofre alguns limites? Sofre, tá? Isso a gente tem que tomar cuidado. Olha só, a sessão legislativa extraordinária, senhores, ela é algo excepcional, por isso que ela carrega o nome de extraordinária. Até porque ela está ocorrendo num período que não era para ter funcionamento. É o período de recesso parlamentar. Então, se ela é excepcional, tá? Cuidado. Se ocorrer a sessão legislativa extraordinária, ela somente, olha a regra geral, ela somente pode deliberar, tá? Quando eu falar em deliberar, eu estou falando o quê? Discussões e votações por parte dos parlamentares, tá? Quando os parlamentares se reúnem, discutem uma matéria e votam, se aprovam ou rejeitam essa matéria, eu chamo isso de deliberação, tá? O que acontece, senhores? A sessão legislativa extraordinária deverá se limitar a deliberar, ou seja, discutir e votar apenas a matéria que ensejou, a matéria que gerou, né, a convocação extraordinária. Vamos para a regra. A regra é isso aqui. Então, por exemplo, já que convoquei todo mundo, vamos aproveitar que a gente está aqui e já vamos aproveitar e vamos aprovar esse projetinho de lei aqui e etc. Não pode. Por quê? A sessão legislativa extraordinária é algo excepcional. Se ela foi convocada, por exemplo, para decidir acerca de uma solicitação da decretação de estado de sítio por parte do presidente da República, o presidente da República solicitou decretação de estado de sítio ao Congresso. O Congresso estava em recesso, foi convocado, vai lá e realiza a sessão legislativa extraordinária. Essa sessão legislativa só pode discutir esse tema, que foi o tema que gerou a convocação da sessão legislativa extraordinária, tá? A convocação aí do Congresso no período de recesso, tá? Não pode, regra geral, acrescentar nada. Agora, cuidado. Olha a única exceção que eu tenho, tá? Salvo as medidas provisórias, que, em decorrência da sua urgência e pelo fato de possuírem prazo determinado, deverão ser incluídas na pauta de votação dessa sessão extraordinária, tá? De forma automática. Então, olha só que interessante, a gente vai estudar medidas provisórias quando a gente for falar de processo legislativo, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, medida provisória é algo também... Medida provisória é algo também excepcional e urgente, tá? Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, ó. Eu tenho uma regra geral e eu tenho uma exceção. A regra geral é:
Convocou o Congresso Nacional para a sessão legislativa extraordinária? Sim. Nessa sessão legislativa só pode deliberar, só pode discutir e votar o tema específico, ou seja, o tema pelo qual o Congresso Nacional foi convocado. Não pode incluir nada na pauta. Excepcionalmente, agora olha a sessão, excepcionalmente, medidas provisórias. Por quê? Porque se tiver medida provisória a ser votada ainda, em decorrência da sua urgência e pelo prazo que ela tem, que a gente vai estudar lá em processo legislativo, essa discussão da medida provisória vai ser incluída automaticamente na pauta de votação. Então, além de votar acerca da sessão legislativa, na sessão legislativa extraordinária, além de votar acerca do tema específico pelo qual ela foi convocada, o Congresso Nacional, além disso, eu também vou votar as medidas provisórias que estavam paralisadas ali, que ainda não foram votadas. Tirando medida provisória, não inclui mais nada nessa votação, nessa deliberação da sessão legislativa extraordinária. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Então, olha só. Tá aqui o texto da Constituição, ó. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Essa é a regra geral. Ressalvada a hipótese do parágrafo 8º desse artigo, que a gente vai falar agora aqui, que é o quê? Medida provisória, que eu acabei de falar, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, como eu já tinha falado para vocês. Havendo medida provisória em vigor, na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas, as medidas provisórias, automaticamente incluídas na pauta da convocação, ou seja, na pauta, né, para votação dessa sessão legislativa extraordinária. Senhores, tranquilo até aqui? Muito fácil, né? Muito tranquilo, tá? Não tem mistério nenhum, tá? Eu só, a título de curiosidade, para você ver como os temas eles vão se interligando, tá? Isso é muito importante você identificar. Nós vimos na aula passada, por exemplo, que uma das hipóteses de perda do mandato aplicado para os deputados e senadores, uma delas, que são 6, né, previstas lá no texto constitucional, uma delas é o quê? É quando o parlamentar ele falta, né, de forma injustificada, ou seja, ele não está de licença, nem não está em missão autorizada pela casa, ele pratica uma falta, ele falta mais de 1/3 das sessões legislativas ordinárias. O que é sessão legislativa ordinária? São as sessões legislativas, ou seja, é o período de funcionamento comum, né, normal, o dia a dia dos parlamentares, que ocorre de 2 de fevereiro até 17 de julho, paralisa com recesso parlamentar e retorna 1º de agosto até 22 de dezembro. O funcionamento aqui, ó, do Poder Legislativo é através de sessões legislativas ordinárias. E o parlamentar que faltar mais de 1/3, né, dessas sessões ordinárias, do dia a dia, tá? Isso aqui é hipótese de perda do mandato e, como nós vimos na aula passada, não exige decisão, né, votação dos membros da casa, tá? Aqui basta a declaração da mesa diretora. Tranquilo? Graças a essa aula de hoje, você conseguiu entender o que é sessão legislativa ordinária. Isso facilita muito sua revisão, né, seu estudo lá do tema hipótese de perda do mandato, que agora você sabe o que é sessão legislativa ordinária e o que é sessão legislativa extraordinária, tá ok? Beleza? Senhores, vou interromper esse bloco aqui, já já eu retorno com vocês, dando continuidade, ainda tem algumas coisas pra gente falar sobre o tema reuniões, tá ok? Já já nós retornamos aí com o nosso conteúdo.